Mais de 40 cidades são atingidas pelo novo ciclone extratropical que passa pelo sul do país. Até agora, as autoridades do Rio Grande do Sul confirmam 4 mortes causadas pelas chuvas e pelos ventos muito fortes. Em alguns municípios, pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil. O nível do rio Taquari, na cidade de Mussum, está perto de chegar a 25 metros, no que seria a maior enchente da história da cidade. A gente tem mais informações chegando ao vivo agora com o Juan Romero. Diga, Juan, como é que estão as coisas por aí agora? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes aqui do Jornal Band News. Nesse momento, pelo menos aqui em Porto Alegre, chuva bem fraca, tempo nublado, a tendência é que se mantenha assim, temperatura em 11 graus e 6 décimos aqui em Porto Alegre, mas a Defesa Civil Gaúcha vem emitindo desde domingo estes alertas para esses temporais, para as descargas elétricas, queda de granizo, rajadas de vento e chuvas volumosas. Isso é uma combinação de fatores como correntes de ar quente e úmido que estão sobre o Rio Grande do Sul, passagens de frentes frias e que causam essa formação desse ciclone extratropical que deve se afastar do estado a partir dessa terça-feira. Por isso, baixas nas temperaturas. 4 mortes, infelizmente, registradas por esse temporal, 2 em Ibiraiaras, no interior gaúcho, pessoas ficaram presas dentro de um veículo. A Defesa Civil informa que elas tentavam atravessar um rio e o veículo foi levado pela correnteza. Em Mato Castelhano, também no norte do estado, um homem morreu depois de a caminhonete em que ele estava a ser levada pela correnteza. E em Passo Fundo, um homem morreu depois de receber uma descarga elétrica durante o temporal. A última atualização da Defesa Civil, pelo menos 2.091 pessoas tiveram algum tipo de prejuízo diretamente, mas indiretamente as pessoas afetadas por essa instabilidade climática chegam a quase 2 milhões. A cidade mais afetada é Nova Bassano, na Serra, que tem atualmente 90 desalojados. Qual é a preocupação da Defesa Civil Gaúcha nesse momento? Deslizamentos de terra e alta no nível dos rios. As cidades de Estrela e Lajeado, que são banhadas pelo rio Taquari, estão em atenção. Montenegro e São Sebastião do Caí, que são banhadas pelo rio Caí, também estão em alerta devido a essas cheias. Rios subindo, mesmo com essa tendência de parada nas chuvas. O subchefe da Casa Militar, Proteção e Defesa Civil, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, explica como as equipes de resposta estão ajudando a população e também as prefeituras destes municípios. As equipes de resposta do estado estão já dispostas no terreno, apoiando as prefeituras. Algumas localidades que houve interrupção de barreiras, as comunidades estão isoladas, então é preciso transpor essas correntezas. As equipes de resposta dos bombeiros estão nessas áreas, já fazendo resgate das pessoas. Nas redes sociais, durante esta noite, esta madrugada, imagens muito fortes circularam de cidades com praticamente tudo, a água tomando conta. É o caso de Mussum e Santa Teresa, onde há uma grande quantidade de pessoas em cima de telhados. Inclusive, na cidade de Mussum, o prefeito Matheus Trojan publicou um vídeo pedindo para que os moradores fizessem justamente isso, deixassem as residências, procurassem abrigo, porque a prefeitura alega que o nível do rio Taquari pode chegar a esta cota de 25 metros, o que seria, na história do município, a maior enchente da cidade. O coronel da Defesa Civil, Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, explica sobre estas comunidades isoladas e sobre a não possibilidade, por enquanto, de um apoio aéreo a essas pessoas. Há uma grande quantidade de pessoas nessa situação que se encontram em cima de telhados, pessoas isoladas em locais, e nós estamos anotando, monitorando e encaminhando para os bombeiros para que essas pessoas possam ser resgatadas o mais breve possível. Algumas solicitações quanto à aeronave, em razão das condições do tempo, não há possibilidade de voo. Tão logo seja possível, tão logo melhore as condições de tempo, nós vamos também estar com esses equipamentos fazendo os resgates que forem necessários. Um outro caso
Um outro caso que chamou a atenção também dos moradores aqui do Rio Grande do Sul foi na cidade de Nova Prata. Um morador lá do município registrou um momento em que uma casa foi arrastada pela água de um rio que cruza o município. Ainda nessa segunda-feira, nível deste rio que subiu depois do temporal que atinge o estado desde a última noite. É a comunidade de Capela São Belim que foi tomada pela água do rio Sabiá, lá na cidade de Nova Prata, que fica na Serra Gaúcha. Outra imagem que chamou a atenção e que eu descrevo aqui para o ouvinte é em Nova Roma do Sul, também na Serra. A tradicional ponte de ferro que liga este município à cidade de Farroupilha caiu com a força da água do Rio das Antas, queda que aconteceu em 2 momentos no final da última tarde. Inicialmente, parte da estrutura ainda em Farroupilha, no outro lado da ponte, havia desabado, mas depois, minutos depois, a outra parte não suportou a força da água e também ruiu. Essa ponte tem mais de 90 anos, liga essas duas cidades e é onde, segundo o prefeito, passava quase toda a produção econômica da cidade de Nova Roma do Sul. Este acesso, então, está interditado. A comunidade não está isolada porque ela consegue outros caminhos alternativos. Cidades de Roca, Salles e Lajeado, banhadas pelo rio Taquari, também estão com risco alto de inundação. O governo federal, nessas primeiras horas da manhã, se manifestou dizendo que vai se deslocar para o Rio Grande do Sul na tentativa de ajudar a população gaúcha afetada neste momento delicado. O presidente da República estará reunido nessas primeiras horas com o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, que é aqui do Rio Grande do Sul, para ajudar com recursos aqui a esta população afetada. Então, só recapitulando ao nosso ouvinte, 4 mortes até então causadas pelos temporais, mais de 2.000 pessoas que foram afetadas com algum tipo de prejuízo, principalmente se concentrando na parte da região dos vales e norte do estado. Volto com vocês ao estúdio. Essa área toda da região aí, as cidades que são banhadas pelo rio Taquari, é claro que existe a possibilidade maior quando chove muito, né, de haver alagamento, de haver enchente, mas eu confesso que não são nomes que são muito comuns pra gente. A gente não está habituado, né? Isso não é comum nessa região, sobretudo nessa época do ano, ou eu estou errada? Nessa época do ano, quando é ano, vamos chamar assim, o nosso ouvinte talvez não entenda El Niño. El Niño é quando, nesse final do ano, o nível de chuvas fica na média ou acima da média. Esses municípios, fazia muito tempo que a gente realmente não noticiava aqui questão de enchentes, mas o rio Taquari, eles já contam com um sistema de medição ali para monitorar o nível do rio. Sempre quando passa de 25 metros, tem esse estágio de atenção que se chama. E esses municípios, Lajeado, Estrela, também as cidades ali de Nova Prata, que aí já são banhados por outro rio, tradicionalmente quando se tem esse tipo de chuva, a população já fica em alerta. Mas há muito tempo eles não eram atingidos por chuvas assim que faziam o rio subir nessa altura. Tanto é que os prefeitos, tanto de Lajeado quanto ali de Mussum, Estrela, Roca Salles, municípios que ficam quase um na sequência do outro, estão dizendo que nunca haviam visto uma enchente histórica por conta desse nível de chuva. Nem nesses ciclones mais recentes de junho e de julho, a gente viu citação a essas cidades por conta de enchentes. Foram situações mais pontuais nesses municípios que, claro, sofreram também, mas não do nível que a gente está vendo agora nesse mês de setembro. Aqui na região metropolitana, inclusive, eu não vou dizer que foi mais leve, mas não foi tão grave quanto nesses municípios mais no Vale do Taquari, em direção ao norte do estado, como a gente consegue ver. Desta vez, esse temporal não afetou de uma maneira tão grave aqui a região metropolitana, o litoral norte, aquela outra região que foi afetada pelo outro ciclone. Agora, dessa vez, vales do Taquari, subida da serra e norte do estado foram as mais afetadas, as famílias que precisam mais de ajuda nesse momento. Obrigada, Juan, pelas informações. Então, havendo novidades, por favor, microfone aberto para você. Bom trabalho, até mais. Vamos aqui com mais destaques do dia. Em Santos, no litoral de São Paulo, o Corpo de Bombeiros finaliza os trabalhos de rescaldo no incêndio de grandes proporções que destruiu pelo menos 100 moradias em uma comunidade. O fogo começou ontem à noite. A gente acompanhou ao longo da madrugada o trabalho dos bombeiros. Pelo menos 15 pessoas precisaram ser atendidas depois de inalarem fumaça. O Lucas Belotti está aqui no estúdio e está de olho nesse assunto. Conta os detalhes. Lucas, bom dia. Bom dia, Sheila, para você e para os nossos ouvintes. Segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros, cerca de 150 casas foram destruídas nesse incêndio que atingiu a comunidade Caminho São José, que fica em Santos, litoral sul do estado de São Paulo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas precisaram de atendimento por conta da inalação de fumaça e foram encaminhadas a hospitais da região. Fogo que começou ontem por volta das 10 da noite e só foi extinto pelos bombeiros no início da manhã de hoje, segundo a corporação. Nesse momento, o local já foi deixado em segurança. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio. O prefeito de Santos utilizou as redes sociais para destacar informações para as famílias atingidas. Rogério Santos afirmou que 2 pontos foram destinados nesse momento para receber os desalojados. No entanto, até o momento, a gestão municipal não divulgou quantas famílias vão precisar de abrigo provisório. Segundo a prefeitura, um esquema de doações para as famílias atingidas está sendo organizado, priorizando itens como roupas, águas e produtos de higiene. Valeu, Lucas. A Câmara pode votar hoje o projeto que limita os juros do chamado rotativo do cartão de crédito. Ontem, os deputados aprovaram a urgência do texto, fazendo com que ele vá direto a plenário. O projeto prevê um teto de 100% para a taxa do rotativo, caso o setor financeiro não apresente uma proposta em 90 dias. Ou seja, se a dívida for de R$1.000, o consumidor pagará, no máximo, R$1.000 em juros. Já é um absurdo, mas é um mamão com açúcar comparado com o que é cobrado hoje. Porque atualmente as taxas podem chegar a 445% ao ano. 100% é uma barbaridade, mas convenhamos, é bem menos que isso. Thaís Provieri tem os detalhes. A Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei que limita os juros do rotativo do cartão de crédito. A urgência da matéria foi aprovada ontem à noite por 360 votos a 18, abrindo o caminho para a votação em plenário sem passar por outras comissões. Em linhas gerais, a proposta sugere um teto de 100% ao ano para a modalidade de crédito. Dessa forma, por exemplo, um consumidor com R$1.000 em dívidas poderia pagar, no máximo, mais R$1.000 em juros, totalizando R$2.000. Atualmente, a taxa do rotativo chega a impressionantes 445% ao ano, segundo dados do Banco Central. O texto também inclui o Desenrola Brasil, o programa do governo que já renegociou mais de R$10 bilhões em dívidas da população. A medida provisória que regulamenta a iniciativa perde validade no começo de outubro. No esforço concentrado por causa do feriado da Independência, o Congresso também acelera a análise do projeto que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. A matéria tranca a pauta da Câmara se não for votada até a próxima sexta-feira. O presidente da Casa, Arthur Lira, destaca o comprometimento dos deputados com as pautas em análise. Cada passo que damos adiante nos revela que podemos nutrir esperança e otimismo em relação a um cenário de bons negócios, de crescimento e de estabilidade. O novo levantamento aponta que a inadimplência voltou a crescer no Brasil. Em agosto, 30% dos brasileiros estavam com alguma dívida em atraso. A alta é de 0,5 ponto percentual em relação a julho, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Entre os inadimplentes, 12% dos entrevistados admitiram que não têm condições de pagar as dívidas. Trata-se do maior nível da série histórica, iniciada em 2010. Apesar da alta na inadimplência, o número de endividados, aqueles que têm algum tipo de débito, caiu. Passou de 78,1% em julho para 77,4% agora. Pelo menos mais um suspeito de envolvimento no assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico é procurado pela Polícia Civil da Bahia. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado anunciou a prisão de 3 homens envolvidos no crime cometido no dia 17 de agosto. Entre os detidos, um deles, inclusive, seria um dos executores. Quem tem mais informações agora ao vivo de Salvador é o Luiz Felipe Veloso. Luiz Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia para você, Sheila, bom dia para Megali, para Carla também. Olha, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, volta a dizer, que vai continuar cobrando providências do poder público, das autoridades, nas investigações da morte da mãe Bernadette. Ontem, durante discurso na abertura do Seminário de Questões Raciais do Poder Judiciário em Brasília, ela destacou o esforço da religiosa em denunciar o racismo e as ameaças sofridas. A violência covarde praticada contra a mãe Bernadette não representa apenas mais um crime contra uma mulher e uma agressão a todas as comunidades quilombolas que lutam para preservar sua herança e identidade. Representa também uma ofensa, uma afronta ao Poder Judiciário.
Bom, Sheila, como você bem citou, a Secretaria de Segurança Pública informou ontem a prisão dos 3 suspeitos de envolvimento no assassinato da Ialorixá. Segundo a pasta, um dos presos foi o autor dos tiros, o outro estava com o celular da vítima e o terceiro homem guardava as armas usadas no crime. A Bernadette, a gente lembra, foi morta dentro de casa, em Simões Filho, aqui na região metropolitana de Salvador, com mais de 20 tiros no dia 17 de agosto. Lembrando que a identidade desses presos, né, tem sido mantida em sigilo pela polícia, que ainda procura pelos autores, né, pelos possíveis mandantes do crime. Ô, Luiz Felipe, deixa eu aproveitar que você está conosco ao vivo aqui. Ontem foi um dia muito tenso em Salvador, né? Tiroteios, ameaças de facções criminosas, aulas suspensas em escolas e universidades. O que ficou de rescaldo dessa segunda-feira e como é que está a terça-feira aí, agora às 7h20? O clima permanece de tensão, né? Nós não temos informações durante essa madrugada de novos casos, de novos confrontos, mas há aquela sensação de preocupação. Os 2 bairros, eles permanecem ocupados, né? São eles os bairros do Alto das Pombas e Calabar, são bairros populosos aqui de Salvador, né? Esses tiroteios que a gente vem falando, inclusive desde ontem, eles começaram desde o final da tarde de domingo, tem assustado a população. Ontem, ao todo, Megali, 8 suspeitos foram presos depois de terem mantido cerca de 17 reféns no bairro. Acontece que a polícia chega para a ocupação, na fuga, na tentativa de fugir da polícia, eles acabam invadindo casas e mantêm reféns algumas famílias, né? Infelizmente, lamentavelmente, 4 fuzis, 2 pistolas, 2 granadas, munições e drogas foram apreendidas nessas ações desde ontem. 5 suspeitos acabaram mortos em confrontos, segundo a Polícia Militar. E o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, deu uma entrevista ontem pontuando a atuação de uma força-tarefa na região. Obrigado. Assim que a gente tomou conhecimento, né, de uma possível guerra de facções naquela localidade, o policiamento foi reforçado, não só policiamento ordinário, mas especializado também, inclusive com grupamento aéreo. A Polícia Civil também realizou ações na região. A gente tranquiliza, a gente sabe o que a gente está enfrentando. Estamos engajados diuturnamente no policiamento, no reforço do funcionamento e no combate às facções criminosas e aos crimes violentos. E assim a gente vai continuar. Bom, Megali, como você disse, mais de 800 crianças ficaram sem aulas ontem. A gente aguarda a confirmação da Secretaria Municipal de Educação se essas aulas serão retomadas hoje. A UFBA, a Universidade Federal da Bahia, anunciou que as aulas serão retomadas hoje, mas há uma mobilização de alunos que, por causa da sensação de segurança, pretendem não retornar às atividades nesta terça-feira. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Luiz Felipe. A gente sai de Salvador. Temos informações agora sobre uma nova operação em andamento neste instante da Lesa Pátria. Sandro Badaró está no estúdio. Quantos mandados e que tipo de mandados estão sendo cumpridos agora, Sandro? Bom dia. Bom dia, Megali. Mais de 50 mandados de busca e apreensão na 16ª fase da Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal deflagrou essa ação nessa manhã, mais uma vez, com foco nos financiadores e também naqueles que fomentaram os atos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. Lembrando, invasão e destruição do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. São 53 mandados de busca e apreensão, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, bloqueio de bens também, se fala numa cifra de 40 milhões de reais de tudo que pode ser bloqueado desses investigados. 12 mandados em São Paulo, 6 no Paraná, 2 no Mato Grosso do Sul, 2 no Tocantins, Santa Catarina, são 3, Minas Gerais, o estado com o maior número de mandados de busca e apreensão, são 26, Ceará, 2 mandados sendo cumpridos nesse momento. A gente ainda não tem detalhes de nomes, que o perfil das pessoas que são investigadas é uma ação um pouco maior. A gente teve outras fases com um número menor de mandados, e isso passa de 50 mandados, repito, de busca e apreensão. Até aqui não se fala em mandados de prisão. Ô, Sandro, permaneça só mais um pouquinho, eu quero voltar ao assunto de Salvador aqui. Eu sei que você tem ligações muito íntimas com a cidade. O Maurício escreve para nós. Meus amigos, bom dia. Ontem não foi um dia tenso. Salvador tem... como é que é? Em Salvador, todos os dias são tensos. Ontem foi somente em 2 bairros da região da Federação, mas todos os dias a Ilha Amarela, o Rio Sena, a Fazenda Grande do Retiro, Cajazeiras, Arenoso, Engomadeira, São Caetano. Eu posso enumerar centenas de bairros, mas é isso que acontece em Salvador diariamente. Não é à toa que somos uma das capitais mais violentas do Brasil. Uma verdadeira vergonha. Eu rodo táxi, tem bairros em que você não pode entrar
Em Salvador, tem bairros que você tem que baixar o farol, acender a luz interna, piscar a luz do veículo 5 vezes para quando você passar as facções verem que você é morador, que você está entregando um morador, que no veículo estamos entregues à violência. O Maurício pediu para que a gente lesse aqui esse desabafo. E você falava aqui que as pessoas em Salvador estão com medo, inclusive, de sair às ruas. Eu posso falar de uma bolha, né? Eu tenho muitos conhecidos, tenho família em Salvador, eu posso falar dessas pessoas. Me chamou a atenção ontem, como o Luiz Felipe destacava há pouco, o fato de muita gente com medo. O fato da Universidade Federal da Bahia suspender aulas de diversos cursos. A região onde está acontecendo, onde as imagens viralizaram ontem das pessoas armadas, dos chamados bondes circulando armados, por exemplo, Calabato das Pombas, é perto da Federação, tem campus de universidade. E a Federação? Perto. Explica para quem não é de Salvador. A Federação é um bairro alto de Salvador, que fica, assim, para quem não é de Salvador, ele fica ligeiramente perto da Barra, por exemplo. Em 10 minutos, sem trânsito, você tá na Barra. E tem muito isso em Salvador. Então, por exemplo, você tá no bairro do Rio Vermelho, o bairro mais boêmio da cidade. E em 5 minutos, você entra no Nordeste de Amaralina, uma das comunidades mais perigosas. Então, Salvador, de certa forma, tem essa semelhança. A geografia não é a mesma do Rio de Janeiro, mas você tem bairros colados com comunidades gigantescas. E duas coisas chamaram a atenção. Esses bondes passando com essas imagens, os sequestros em andamento. E aí da minha bolha de conhecidos, de amigos, de familiares, enfim, muita gente começando a adotar medidas de precaução. Vi, por exemplo, uma pessoa que eu conheço falar, olha, até brincando, mas... Vamos marcar alguma coisa? Vamos, mas em casa. Me recebe na sua casa ou eu te recebo na minha. É assim que o negócio começa. Nesse momento parece ser, obviamente, para quem tá olhando de longe, a nossa redação em Salvador acompanha de perto, mas a primeira coisa que acontece é a sensação de insegurança. E é isso que leva você a não querer sair de casa. Vou fazer uma comparação aqui para, por exemplo, quem é ouvinte de São Paulo, não é a mesma situação. Mas, por exemplo, a crise que a gente enfrenta em São Paulo com a Cracolândia no centro da cidade. A primeira coisa é a sensação de insegurança. As pessoas deixam de fazer algumas coisas por causa da violência. O governador de Salvador, Jerônimo Rodrigues, chegou a falar que não precisa de intervenção federal na segurança, mas tem sido, desde que assumiu o cargo, lembrando, o governo do Partido dos Trabalhadores está há muito tempo na Bahia, tem sido muito criticado em várias questões ligadas à segurança. A gente trouxe aqui recentemente também um dado, a Mônica Bergamo trouxe, a Polícia Militar de Salvador tem uma letalidade altíssima, são vários elementos que estão constituindo esse momento extremamente... Deixou para trás a Polícia do Rio de Janeiro, inclusive. Deixou para trás a Polícia Americana, né? A Mônica até destacou isso. Números absolutos. Números absolutos. Então são vários elementos ali que levam a população a ficar com medo. Claro. Com medo. E são muitas participações dos nossos ouvintes da Bahia, sabe, Sandro? Falando da situação de gravidade mesmo. Os ouvintes falando, não é só sua bolha, não, né? Dizendo que extrapola aqui, falando, olha, não tem polícia nas ruas quando a gente precisa, saímos pela manhã, não se vê polícia para ir trabalhar. Muita gente falando também, tenho cancelado compromissos, evitado sair. Ouvintes falando assim, só anda de ônibus quem realmente precisa, porque toda hora tem assalto. Douglas, que escreveu para cá. Muitas mensagens. Obrigada aos ouvintes que estão escrevendo aqui, falando sobre esta situação de medo e de piora na situação da segurança pública na Bahia. Valeu, Sandro. Bom, falando do Rio de Janeiro, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos outros 3 suspeitos de envolvimento na ação que terminou com um baixista do Traje a Rigor baleado. Mingau, como é mais conhecido, foi atingido por um tiro na cabeça na noite do último sábado, na cidade de Paraty. Mais informações com a Luana Bernardes. A Polícia Civil pede a prisão preventiva de 3 suspeitos de envolvimento no episódio em que o baixista da banda Traje a Rigor foi baleado na cabeça. O crime ocorreu em Paraty, na Costa Verde Fluminense. O carro em que estava Rinaldo Oliveira Amaral, de 55 anos, mais conhecido como Mingau, foi alvejado por disparos. O caso aconteceu no domingo, na localidade conhecida como Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras. Segundo os investigadores, a área é conflagrada e dominada por traficantes do Comando Vermelho. A principal linha de investigação é que os traficantes tenham confundido o carro do músico. Um suspeito foi preso. João Vitor da Silva, de 29 anos, estava com uma pistola do mesmo calibre da que foi usada no crime, como explica o delegado responsável pelo caso, Marcelo Russo. Essa arma seria
teria sido usada na empreitada criminosa que vitimou o Rinaldo, porque no local, na Praça do Ovo, nós encontramos três estojos do calibre .40, além de um projétil deflagrado também no mesmo calibre. Essa arma ela está sendo colocada no local do crime e ela foi encontrada com João Vitor. Depois de passar por cirurgia, Mingau continua internado em estado grave no Hospital São Luís, em São Paulo. Tiago Muniz acompanhando o estado de saúde dele. Conta os detalhes. Tiago, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Segundo o último boletim médico, Mingau segue na UTI, sedado e respira por ventilação mecânica. Uma entrevista da equipe médica está marcada para logo mais, às 10 da manhã, para atualizar o estado de saúde do artista. Em nota, a família do baixista também agradeceu o apoio dos fãs e dos profissionais envolvidos no traslado do músico para São Paulo. O vocalista do Ultraje a Rigor, Roger Moreira, pede orações ao amigo. O Mingau é um cara muito forte, sempre foi. E se Deus quiser, vai sair dessa. Pensem nele com carinho e rezem por ele. O SBT suspendeu as gravações de ontem e hoje do programa da noite, apresentado pelo comediante Danilo Gentili. A atração conta com a participação diária da banda Ultraje a Rigor, um pouco antes da edição exibida na madrugada de segunda para terça-feira. Danilo Gentili e Roger Moreira se pronunciaram de maneira bastante consternada. Falaram que as gravações estão paralisadas em respeito e solidariedade ao amigo. Obrigada, Thiago. Bom, no Rio de Janeiro, a Polícia Civil começou a ouvir testemunhas do atropelamento do ator Kaique Brito na madrugada do último sábado. Ontem, a defesa do motorista de aplicativo envolvido no acidente disse que ele costumava gravar as corridas e vai entregar as imagens. Pedro Dobal. A passageira que estava no carro que atropelou o ator Kaique Brito afirma que o veículo não estava em alta velocidade. Maria Estela Pasco Lima prestou depoimento na delegacia responsável pelo caso na segunda-feira. Não, ele não estava em excesso de velocidade. Estava super tranquilo. Durante o impacto também que houve a colisão, meu corpo nem foi tanto para frente, o que mostra também que o motorista estava numa velocidade tranquila. A defesa do motorista de aplicativo que dirigia o veículo garante que ele costuma gravar as corridas em vídeo e que vai entregar as imagens à Polícia Civil. Outras testemunhas do acidente vão ser intimadas a prestar depoimento ainda nesta semana. O episódio ocorreu no sábado, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Kaique Brito segue internado na UTI do Hospital Copa d'Or, na Zona Sul. Ele permanece sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Olha, o motorista do Uber fez tudo o que tinha que fazer, né? Parou, prestou assistência ao Kaique, soprou o bafômetro, vai passar agora por perícia o carro para determinar a velocidade, mas as imagens não sugerem que ele estava numa velocidade, pelo menos não acima do fluxo daquela avenida. Ontem o prefeito Eduardo Paes disse uma verdade, é um limite de 70 por hora para uma avenida de contemplação, né? Uma avenida em que você acaba se distraindo pela movimentação no calçadão, pela própria beleza do litoral, talvez devesse ser revisto. Talvez seja um limite muito alto. Por mais que seja uma avenida bem sinalizada, com bom asfalto, né? Sem muitas curvas, talvez seja o caso de você rever esse limite de velocidade. E é considerado alto, né? Porque a gente encontra hoje nas grandes cidades pelo mundo, quando a gente tem zonas em que o motorista não pode passar dos 30 km por hora, enfim, com palavras técnicos, né? Mas é uma discussão que merece ser travada, aproveitando o gancho desse acidente tão triste, né? Do Kaique, a gente segue torcendo por ele, mas a verdade é que o motorista, para usar uma expressão que eu ouvi ontem, a impressão é que o Kaique atropelou o carro, correu na direção do carro desse motorista de Uber, fora da faixa. Enfim, é claro que está pagando um preço muito alto pela imprudência, mas não me parece a priori que haja responsabilidade desse motorista no acidente. Bem, ontem, no período da tarde, esse fato aqui ganhou as manchetes, acabou crescendo bastante, né, até a noite. O atacante Gabriel Jesus é chamado para o lugar de Antony, depois do jogador do Manchester United ser desconvocado pelo técnico Fernando Diniz. Essa decisão foi tomada, né, depois da divulgação de detalhes sobre agressões e ameaças denunciadas pela ex-namorada do atleta. Conta, Yuri Queiroga.
O atacante Antony está fora dos 2 primeiros jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa e será substituído por Gabriel Jesus, do Arsenal. Nesta segunda, ele foi desconvocado após a divulgação pelo UOL de mensagens que mostram ameaças e intimidações feitas pelo jogador à DJ Gabriela Cavalim, ex-namorada dele. Gabriela também o acusa de agressões, sendo a primeira delas em junho do ano passado, e fez denúncias a autoridades da Inglaterra, onde Antony joga, defendendo o Manchester United. Ao se pronunciar sobre as acusações, Antony disse que jamais praticou agressão física, mas descreveu a relação como tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados. Em comunicado oficial, a CBF defendeu a apuração dos fatos e disse que a decisão de retirar Antony da lista é para preservar o jogador, a vítima e a seleção. Correto. O que vocês acham? Sim, a decisão da CBF é corretíssima de desconvocar, né? Megali fez uma cara. Agora, me aqui. parece que a nota da CBF poderia ter sido mais... incisiva. Sem dúvida. Mais incisiva, sem dúvida nenhuma, porque trata de maneira quase igual a superexposição do atleta e da vítima. Na verdade, chamando até de suposta vítima, né? As imagens são todas muito fortes, apresentadas pela Gabi. As imagens das agressões, as imagens todas dos prints das conversas entre os dois, em que o próprio Antony admite ali as agressões, em que ele pede desculpa na sequência. Então tem imagem, tem foto, tem as conversas, tem muitos elementos contra o Antony, né? E não faz sentido mesmo que ele permaneça na seleção brasileira diante dessas acusações tão graves. Assina embaixo. Né? Não tem o menor clima para que ele continue ali. Só acho que a nota deveria ser mais direcionada à questão do assédio. A questão de que, né, esse tipo de comportamento não será tolerado na seleção brasileira. Ah, mas ele já é culpado? Não, ele não é considerado culpado, mas os indícios estão todos ali. Então ele tem de ficar afastado até que se esclareçam todos os fatos, mas é bastante incômodo ver ali, no mesmo nível, na mesma prateleira naquele texto, o assediador e a vítima. E a seleção brasileira que, enfim, não tem nada com isso. Tá numa posição de ídolo, uma posição que inspira comportamentos de crianças e adolescentes, ainda mais nesse momento, né, em que a gente tem condenação de Robinho, a gente tem o caso de Daniel Alves, são tantos os casos de violência contra a mulher, não dá para passar pano, mas de jeito nenhum, né, nesse caso, não dá para passar pano. A gente segue com quem, gente? Até me perdi. Vamos com o João Pedro Melo, que tá na linha com a gente? João Pedro Melo tá na linha, isso. Claro. Informação de Brasília, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pede a devolução imediata de presentes recebidos por Jair Bolsonaro. São ao todo 11 itens de alto valor, entre eles uma maquete do Taj Mahal, avaliada em R$59 mil. É uma peça confeccionada em mármore branco, dada a Jair Bolsonaro em 2020 pelo então presidente da Índia. Conta pra gente os detalhes, mais informações. João Pedro, bom dia pra você. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, essa determinação assinada ontem pelo subprocurador-geral Lucas Furtado. O entendimento é de que todos os itens recebidos por Jair Bolsonaro devem ser devolvidos. A única exceção é para aqueles itens considerados de natureza personalíssima, ou seja, que só podem ser usados por uma pessoa. Ao todo são 11 itens a serem devolvidos, entre os quais a gente tem uma miniatura de um capacete antigo de samurai avaliado em R$20 mil, que foi dado pelo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, na posse de Bolsonaro, um quadro que mostra Jerusalém com o Templo de Salomão, avaliado em R$5 mil, dado então pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um vaso confeccionado em prata, avaliado em R$17 mil, além de uma maquete do Taj Mahal confeccionada em mármore branco, essa avaliada em quase R$60 mil. Essa determinação do Ministério Público também pede um levantamento de todos os itens que foram recebidos pelo ex-presidente. E aí a gente destaca, Bolsonaro já é investigado pela Polícia Federal em razão de kits de joias que foram recebidos de presente da Arábia Saudita. Esses kits, compostos por artigos de luxo e milionários, não foram declarados como deveriam ter sido às autoridades de alfândega quando chegaram aqui ao Brasil. E isso, obviamente, deu a origem a uma série de operações da Polícia Federal exatamente para investigar o que levou a essa não declaração da entrada das joias aqui no Brasil. Por fim, essas investigações apontam, então, que pessoas próximas do presidente venderam algumas dessas joias no exterior e agora essa ação do Tribunal de Contas da União junto ao Ministério Público é para saber se esses outros materiais ou esses outros presentes ainda existem, se foram vendidos, se serão devolvidos. Então
essa é a expectativa, a ideia de que essas questões sejam devolvidas nos próximos dias, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, exatamente para que se avalie o que foi perdido ou o que ainda existe no acervo do ex-presidente a respeito desses presentes. Essa é uma questão pedida pelo procurador-geral, ou subprocurador-geral, perdão, Lucas Furtado, e é uma determinação que deve ser atendida, então, como a gente falou, nos próximos dias. O JP, esse conjunto aí de 11 mil itens, se a gente for dividir isso aí pelo número de dias em 4 anos, estamos falando de 7 presentes e meio por dia. Não é possível que o presidente ganhe tanto presente assim de governos amigos, né? Deve ter também muito presente de eleitor, coisa que chega pelo correio, cartinha, fotografia com bala de fuzil. Eu imagino que esteja tudo aí, né? Tudo que já chegou à mão do presidente faça parte desse conjunto. E detalhe interessante também, Megali, a gente tem algumas outras questões que continuam no Palácio do Planalto. A gente tem um quadro que tinha a imagem de Jair Bolsonaro ali com bandeirantes, né, na época da questão dessa exploração. Tinha também uma outra escultura que foi dada a ele no próprio Palácio do Planalto, ali no andar térreo, junto daquele carro, né, que tinha ali o Rolls Royce presidencial. Então, assim, essas coisas podem estar constando nesse acervo e terão também que ser entregues ao Tribunal de Contas da União. Então é um ponto que precisa ser levantado aí com muitos detalhes pelo pessoal que cuida do acervo presidencial, né? Tem também a questão das roupas que ficavam também ali na área do Palácio do Planalto em exposição. Então esses itens de fato têm que ser checados ali pelo pessoal que cuida do patrimônio. É de fato muito grande o número de presentes que um presidente recebe, se a gente levar em consideração essa questão de eleitores, cartinha, muitas outras coisas que chegam, mas acredito que pela determinação do Tribunal de Contas são mais as coisas que têm um valor muito grande. Então esse é o ponto que tem que ser observado nesse momento. As coisas que têm um alto valor devem ser devolvidas e as outras que são consideradas ali personalíssimas vão ficar com o ex-presidente. O que é considerado personalíssimo? Perfume, alguma coisa que tem o nome do ex-presidente. Então tudo isso tem que ser observado e, caso seja identificado aí um alto valor, será devolvido nos próximos dias. Valeu, João Pedro! Valeu, um grande abraço. Bom, trocando de assunto, a Polícia Civil de Minas Gerais abre inquérito para apurar o caso da 123 Milhas após a operadora de viagens entrar em recuperação judicial. A investigação reúne mais de 150 registros de ocorrência encaminhados à Delegacia de Defesa do Consumidor. Bruna Vale. É aberto pela Polícia Civil de Minas Gerais um inquérito contra a 123 Milhas e os donos da empresa. O inquérito reúne mais de 150 registros de ocorrência encaminhados à Delegacia de Defesa do Consumidor em Belo Horizonte. Ontem, a polícia começou a ouvir consumidores prejudicados pela 123 Milhas. Ainda neste mês, testemunhas e representantes da empresa devem ser intimados para prestarem depoimento. No último dia 18, a agência suspendeu pacotes da linha Promo e a emissão de passagens com embarques previstos a partir deste mês de setembro. Com dívidas que ultrapassam os 2 bilhões de reais, a gigante do turismo já teve aceito pela Justiça de Minas o pedido de recuperação judicial.